Pessoal, boa noite. Esse é o nosso vídeo de revisão aí do conteúdo de engenharia de software. Eu montei 3 slides e esses conteúdos foram passados em sala de aula. Nós estamos revisando ele para vocês trabalharem. A gente ia, antes da quarentena, fazer um seminário sobre esse conteúdo, né? Então eu vou estar substituindo o seminário por uma revisão e uma avaliação depois, tá? Bom, nós tínhamos comentado que em sala de aula, antes da quarentena, a gente ia adiantar essa parte teórica, por isso a gente conseguiu ver bastante coisa de engenharia de software em sala de aula. A gente usou as aulas das outras matérias para trabalhar engenharia de software, então a gente trabalhou bastante esse conteúdo em sala de aula, ok? Vou dar uma revisada nele para depois a gente trabalhar esse conteúdo em, é, na nossa prova, ok? Uh, bom, deixa eu fazer uma pequena alteração aqui. Acho que eu vou trabalhar com PDF, vai ser mais fácil. Aqui o PDF que a gente vai trabalhar desse conteúdo. Vamos rodar a apresentação com o PDF que é mais tranquilo pra gente, ok? Então tá aí. Bom, então basicamente nesse início a gente vai trabalhar o que é engenharia de software, a gente vai trabalhar sobre o que é um software, né? Então software, engenharia de software, UML, ferramentas cases, tá? Entender o contexto em que o software se insere, os tipos de software, estudar os processos de desenvolvimento de software, introduzir aspectos de orientação a objeto, destacar a importância da UML, ok? E as principais ferramentas case, tá? Bom, mas o que seria um software? Nós temos algumas considerações aqui do Prisma, né? Instruções que, quando executadas, fornecem características, funções e desempenho desejado. Né? Estrutura de dados que possibilitam os programas manipular informações adequadamente. Informações descritas tanto na forma impressa como na virtual, descrevendo a operação do uso dos programas. Né? Então, a gente trabalhou esse conceito em sala de aula. Então, a definição de o que é um software ela é muito completa, né? Ela envolve vários aspectos de software que conhecemos. Então, você tem um software de controle de estoque, é um software específico, um sistema de gestão, mas é um software, né? Você tem um software que vai gerenciar, às vezes, um hardware, também é um software. Você tem um software para gerenciar o seu computador, gerenciar o sistema operacional. Um sistema operacional é um tipo de software diferente, né? Mas é um software. Então, tudo isso para nós é software, tá? Engenharia de software. Nós precisamos entender, pessoal, o seguinte: quando a gente fala em engenharia de software, por que surge a engenharia de software? Na década de 60, 70, final de 60 começo de 70, a gente tem um negócio chamado crise de software. Ou seja, o que aconteceu? A gente começa a desenvolver e começa a perceber que cada programador, por exemplo, tem uma característica diferente de programar, um jeito de programar, e isso pode dar uma diferença de um programador com outro quando pega um projeto para trabalhar. E então é muito comum nós precisarmos hoje de usar os recursos e mecanismos que a engenharia de software nos fornece para poder entender e trabalhar o projeto. E o que acontece? Imagine isso lá atrás, quando começou a se utilizar projetos de software. Tinha muita coisa que não existia, né? Era feito de muitas formas aleatórias. Então era muito comum você ter uma empresa que fazia um software, de repente ia trocar de empresa fornecedora de software e você não conseguia migrar dados do sistema anterior, né?
você tinha uma empresa de software trabalhando num software, trocava equipe e aí você tinha dificuldade. Então, existem vários problemas que envolvem o projeto de software que não tínhamos soluções, né? Então, vejam bem, falhas de software são consequências de dois fatores. O aumento da demanda. Os sistemas devem ser construídos e entregues mais rapidamente e esses sistemas são maiores e até mais complexos. A engenharia de software não consegue lidar com tudo isso. Novas técnicas de engenharia de software precisam ser criadas para atender essas novas demandas. Ou seja, a engenharia de software surge por causa disso e ela é constante. Ou seja, nós precisamos, um grande exemplo disso são as metodologias ágeis, que dentro da comunidade acadêmica de desenvolvimento, ela é mais recente, né, da década de 90 para cá. Então, o que acontece? Nós tínhamos modelos de processo, que a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Esses modelos de processo são considerados por alguns muito engessados, né? Modelo cascata, incremental. E aí foi onde surgiu o conceito das metodologias ágeis, que são metodologias que trabalham com conceitos mais práticos. E aí o que acontece? É isso que eu estou dizendo aqui, ou seja, existem novas demandas que vão surgindo e a engenharia de software precisa criar novos mecanismos e recursos para trabalhar isso. Tá? Então ela já surge por conta desse problema, tá? Para atender o que aconteceu, o que a gente chama de crise do software, ok? E ela constantemente precisa estar servindo a esse tipo de demanda. Tá? Bom, expectativas baixas, né? As empresas foram obrigadas a desenvolver software à medida que suas necessidades foram aumentando, o que torna o seu software menos confiável e mais caro do que deveria ser. Por isso, é necessária educação e treinamento em engenharia de software para solucionar esses problemas. Então, é o seguinte, é muito comum e a gente precisa entender isso, né? Hoje a gente, 10 anos atrás, a gente não trabalhava com aplicativos integrando o sistema de gestão como a gente tem hoje. Isso é muito comum, então é uma demanda nova. A gente precisa ter recursos e mecanismos da engenharia de software para trabalhar esse projeto de software específico. Como eu trabalho a qualidade desse tipo de projeto de software, né? Então nós precisamos trabalhar esses tipos de demandas novas, né? A engenharia de software é uma disciplina da engenharia que tem o foco desde os estágios iniciais da especificação de um sistema até a manutenção de um software. A gente falou bastante disso em sala de aula, né? Ou seja, a engenharia de software ela oferece recursos e mecanismos para todo o processo, né, do projeto de software. Então, e cada processo é muito específico. Porque imagine o seguinte, quando você está levantando requisitos para o que o software deve conter, tá? É uma etapa muito específica e muito diferente de, por exemplo, uma etapa de desenvolvimento. Então, o programador que está programando o seu software, a equipe de programação ela é muito específica e diferente da equipe que faz o levantamento e a documentação dos requisitos. Okay? Então, são etapas muito distintas. Né? Então, uma coisa é o levantamento do requisito, outra coisa é o desenvolvimento do software, outra coisa é o teste do software, outra coisa é a manutenção do software, ou seja, nós temos etapas, né, como se fosse uma linha de vida, e essas etapas a engenharia de software oferece recursos e mecanismos para todas essas etapas. Né? É o que está dizendo aí, a gente trabalhou bastante isso em sala de aula. Bom, fiz 3 slides, a gente fica por aqui nesse primeiro vídeo, damos continuidade na sequência, tá? A ideia é que nesse primeiro bimestre a gente faça uma introdução a tudo isso. Introdução à engenharia de software, introdução à orientação a objeto, introdução ao ML, ok? Introdução ao que é processo de software, fala um pouquinho de tudo isso, tá? De forma introdutória. Depois, nos outros bimestres, a gente vai especificar. Vamos trabalhar processo de software no segundo bimestre, vamos trabalhar engenharia de requisitos, vamos trabalhar engenharia de testes, né? Testes de software, né? Perdão. Vamos trabalhar depois o ML, vamos trabalhar toda a parte conceitual e depois a parte prática também. Ok? Obrigado e até o próximo vídeo.